nós vamos começar, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês e aí a gente bate um papo. O tema de hoje é Famema, não é isso? Divulguei para vocês aí no grupo da sala e também, né, da terceira série, no grupo que a gente organizou especificamente para essas aulas de TRV. Então eu vou compartilhar aqui a minha tela. Então a gente começa aqui, né, essa aula de TRV. Eu vou colocar aqui um slide de base para a gente poder passando pelos tópicos, tá? Assim como a gente já fez de outras vezes. Então eu preparei aqui para vocês um material. Deixa eu só deixar ele aqui numa versão que eu consiga acompanhar possíveis comentários aí de vocês no chat, tá? Então, basicamente, gente, eu deixei aqui alguns tópicos para a gente poder dar uma olhada um a um. Vocês podem fazer anotações de vocês aí. Depois eu mando também esse material para vocês terem como referência para algum lembrete, tá? Mas assim, uma coisa importante que a gente vem conversando independentemente de qual é a prova, é a questão do planejamento, né, gente? Planejamento estratégico. Então, mesmo que a gente vá aqui ver tópico por tópico, eu até queria aproveitar aqui para rascunhar uma ideia com vocês, que eu acho que é mais importante ainda do que tudo isso, vale para qualquer vestibular, tá? Então a gente tem aqui falado muito em planejamento. Deixa eu escrever essa palavra aqui, a ideia de planejamento estratégico, tá? E a gente tem a prova aí da Famema, que é uma prova muito procurada pelos alunos que querem fazer o curso de medicina ou de enfermagem. Vem pessoas do Brasil inteiro fazer essa prova aqui em Marília. E deixa eu ver, parece que teve mais gente aqui que entrou. Laura, seja bem-vinda, viu? Boa tarde. E, enfim, a prova da Famema até hoje ela tem sido feita num único dia, num domingo. Na verdade, normalmente no final do ano. Normalmente é no primeiro domingo de dezembro. Só que com essa situação de pandemia, a gente vai ter provavelmente esse calendário alterado. Então, até é importante, como a gente já tem feito de outras vezes, dar uma consultada rápida, como se a gente fosse fazer essa pesquisa juntos agora, olhar aqui na internet o que nós temos de informação mais recente sobre o vestibular da Famema, né? Então eu vou escrever algumas palavras-chave só para a gente se situar aqui nas notícias. Ó, se eu colocasse aqui Medicina, Famema 2021, que seria esse vestibular voltado para o ano de 2021, olá Maria Eduarda, seja bem-vinda, boa tarde, aproveite aqui, tá? Deixa eu só aproveitar e colocar aqui a presença de vocês duas. É a Laura e a Maria Eduarda. Maria Eduarda, qual que é o teu sobrenome mesmo que eu esqueci, querida? Fala pra mim pra eu poder colocar aqui, só pra eu marcar uma presença aqui pra vocês. Por gentileza, escreve aí pra mim no chat. Tâmega, ótimo, pronto. Que aí eu deixo aqui, valeu, pronto. Eu estava aqui fazendo uma consulta para ver o que nós temos de informação mais recente sobre o vestibular da Famema, tá? Então, provavelmente aqui o primeiro retorno é da própria faculdade de medicina. Então aqui, na verdade eu entrei no endereço geral, vou colocar aqui vestibular Famema, dentro do site da Famema. Veja que ainda tem um informe a respeito do último vestibular que foi feito em 2019. Então, pelo jeito, não tem nenhuma novidade assim a princípio a respeito do vestibular 2021, tá? Normalmente o período de inscrição acontece no final de setembro até o começo de novembro.
mas por conta da pandemia, como eu estava comentando agora há pouco, pode ser que esse calendário mude, inclusive a data prevista para aplicação de prova, que normalmente é no começo de dezembro, tá? Veja que a prova é aplicada em algumas cidades: Campinas, Marília, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, São José dos Campos e São Paulo. Ela é aplicada em algumas cidades do estado de São Paulo, mas atende gente de vários lugares do Brasil, porque nacionalmente essa faculdade de medicina é reconhecida, tá? Então, deixa eu ver quem está chegando mais aqui. O Júnior. Júnior, seja bem-vindo. Boa tarde. Deixar aqui uma presença também marcada para eu não esquecer depois. Então, resumindo, gente, a data a gente vai ter que aguardar e as novidades também. Não tem nada específico, né, sobre a FAMEMA noticiado. Vou até colocar aqui em notícias no campo de busca para ver se tem alguma coisa. Mas não, ainda é tudo referente ao vestibular FAMEMA 2020 e não FAMEMA 2021, tá? Então parece que nós não temos novidades ainda, tá certo? No caso da FAMEMA especificamente. Então a gente vai fazer aqui um trabalho sobre planejamento estratégico, tendo como referência as informações ainda do ano passado, tá? Então, voltando para a ideia de planejamento estratégico, a gente ainda está com a noção de que a FAMEMA é a prova feita em um único dia, tá certo? Eu não sei se todo mundo que está aí na sala, né, essas pessoas que estão presentes hoje, a Alicia, o Júnior, a Laura, a Maria Carolina e a Maria Eduarda, todos vocês já prestaram o vestibular da FAMEMA alguma vez na vida? Vocês podem responder para mim se sim ou se não? Nem como, nem como se fosse como treineiro? A Maria Eduarda disse que sim, né? A Laura parece que sim, o Júnior também. Maria Carolina não, mas faz as provas, e a Alicia não, tá? Então legal, que é para eu poder ter uma noção. Qualquer coisa, para quem já fez a prova no ano passado como treineiro, me conta aí também, tá? Então a prova é feita em um único dia, e nós temos duas partes da prova que são importantes. Uma prova é de questões testes, e a outra parte da prova é de questões dissertativas. Só que nós temos também uma redação, tá? A parte das questões testes envolvem as disciplinas língua portuguesa, inglês, história, geografia, física e matemática, não é isso? Na quantidade de questões, se eu não estou enganado, língua portuguesa e matemática são as que têm mais, com 10. Física 5, geografia 5, história 5 e inglês 5. E aí essa parte aqui vai totalizar 10, 20, 30, 40 questões testes, é isso mesmo, né? No caso das dissertativas, nós temos dissertativas em duas frentes. Uma delas é a biologia e a outra delas é química. Sendo que a biologia tem 4 questões dissertativas e a química tem 4 questões dissertativas, totalizando 8 questões dissertativas. Tá? E aqui nós temos uma redação. Tudo isso daqui é para ser feito em quanto tempo? Né? Se eu não estou enganado, são 5 horas, gente. Então a gente tem que pensar num plano para esse tempo total. Deixa eu conferir aqui que eu devo ter aqui. Depois a gente vai conversar um pouquinho desse planejamento. 5 horas, é isso mesmo, tá? Então, o grande lance quando a gente fala em planejamento estratégico, para você ir lá e resolver a prova, ou então, como é o caso aí que a Maria Carolina está comentando, né? Ela não fez a prova valendo, mas já faz alguns vestibulares de anos anteriores como simulado para poder se adequar a essa estrutura de prova. O que é que nós temos de característica diante desse cenário, gente? De muita procura, né? Então nós temos uma procura muito grande no Brasil todo, uma grande procura num nível nacional para essa prova de vestibular para medicina, por causa da boa qualidade do curso, né, da instituição que já tem uma credibilidade há muitos anos, já formou muitos médicos de boa qualidade,
reconhecida, que é a área de saúde em Marília. E aí o que acontece? A prova é da banca VUNESP. A VUNESP até então na FAMEMA, ela tem tido assim a montagem de questões de grau de dificuldade entre fácil e médio, tá? Porque nós temos questões da VUNESP de outras provas com questões até um pouco mais difíceis, mas por enquanto está de fácil a médio o grau de dificuldade, tá? Quando eu digo fácil, gente, é claro, tem como é que eu posso dizer? Isso é relativo porque eu estou pensando no público que presta vestibulares de medicina. Então, quando eles vêm aqui, fazem a prova da VUNESP para a FAMEMA e vêm as questões testes que estão disponíveis lá, para eles isso aí no máximo é de grau de dificuldade médio, tá? Pensando em grau de dificuldade. Aliás, eu imagino que se a, a VUNESP continua com esse mesmo formato, mesmo diante de cenário de pandemia, se a prova continua do mesmo jeito, a tendência é que essa prova deixe de ter esse grau de dificuldade fácil e as questões passem aí de médio para difícil. Por que existe essa tendência? Porque está difícil de selecionar os alunos. A gente está com uma pontuação muito próxima entre os candidatos que estão sendo convocados e está difícil diferenciar na pontuação quem vai entrar. Não que isso necessariamente vá acontecer, é uma tendência, tá, gente? A tendência é que as questões possam ser um pouquinho mais exigentes no seu grau de dificuldade, então a gente tenha um pouco mais desse trânsito das questões de média dificuldade para maior dificuldade, tá certo? Para você conseguir diferenciar os candidatos, porque vem gente de tudo quanto é lugar, a relação candidato-vaga é alta, então a VUNESP pode ser que tome essa decisão junto com a FAMEMA, que é a instituição que contrata a banca, tá? Então vamos aqui dar uma olhada num documento. Vocês já viram esse tipo de arquivo aqui, ó, que o próprio pessoal da FAMEMA, os alunos que ingressam, criam praticamente todos os anos para poder ajudar novos alunos a saber as notas dos alunos que entraram? Então eles fazem um documento, eu não vou ler aqui com vocês, depois eu mando para vocês, tá? Mas basicamente o que interessa aqui são essas estatísticas que vão ser colocadas aqui nessa tabela, tá? Eles mostram o número de chamadas que aconteceram, tá? Então, para ampla concorrência, você tinha um total de vagas e na ampla concorrência, das 68 vagas disponíveis, porque 12 ficam para as questões das vagas, né, com cotas, você teve 68 alunos chamados, né, na primeira chamada. E depois você vai tendo novas chamadas conforme as matrículas vão se confirmando, até que no último vestibular, o vestibular 2020, nós tivemos até a 8ª chamada, tá? E essa pessoa, que foi a última chamada de todas, eu vou mostrar para vocês depois o posicionamento dela, tá? Nessa tabela aqui eu vou dizer para vocês quem que foi ela. Então tá aqui, ó. Tá vendo a tabela que foi feita pelos próprios alunos atuais da FAMEMA, os recém-ingressos, né, os que recém-ingressaram, melhor dizendo, eles pegaram as informações entre eles mesmos, compilaram, marcaram essa tabela aqui, eles disponibilizam para as pessoas terem consciência para quem está estudando. Então tem desde aquelas pessoas que foram muito, muito bem, tipo assim, o segundo classificado no vestibular geral, né, até, enfim, outros, e eu vou mostrar para vocês qual foi a posição da última pessoa convocada. Alguém sabe aqui qual foi a última pessoa convocada? Qual é a posição dela? Qual que é a numeração? Né? Porque nós temos aqui, a princípio, você poderia pensar assim, bom, eu vou somando, né? 68, depois foram chamados mais 22, mais 13, mais 9. Qual é o valor que nós vamos chegar depois no final, né? Então, se você olhar na lista, eu vou aqui dar uma verificada, mas se eu não estou enganado, gente, a última pessoa chamada, ó, eu coloquei aqui nos meus slides, ó, foi a pessoa com a posição 119, ó. No ano passado foi a posição chamada por último, a 119. Tá? Quais são as informações a respeito da posição dessa pessoa aqui, ó, da 119? Vamos dar uma olhada como que ela foi nessa prova? Ela fez 39 questões testes das 40, certo? É isso, tá? Ó, se você olhar aqui na coluna
do que significa cada coluna, você vai ter assim, ó, opa, desculpa, eu passei rápido. Quantos acertos nas objetivas, quantos acertos na biologia, quantos na química, o somatório. E quanto que tirou da redação dentro de um total de 11, tá? Lembre-se que a redação ela é corrigida dentro de um valor que vai de 0 a 11, e aí as notas da redação vai ser um valor dentro de uma pontuação 11, tá? Como se fosse o total. As dissertativas são 4 questões, cada questão valendo 1 ponto. E aí elas no total dão 8 pontos. As questões testes também é um total de acertos, né? Que eu vou chamar de Y, dentro de 40 acertos, tá? Possíveis. Então lá, com aquele material que o pessoal disponibilizou, a gente analisando a última pessoa convocada, e por que eu tenho que saber quais são as informações da última pessoa convocada? Para eu poder balizar o meu planejamento e saber como é que eu vou poder tentar fazer a minha prova para chegar perto de um perfil de uma pessoa que vai passar. Então a pessoa que passou por último, a última de todas, que se assim fosse um errinho a mais ela não passava, foi essa aqui. Ela fez 39 acertos nos testes. Das 4 questões de biologia, ela acertou 3. Das 4 de química, ela acertou 3,25, totalizando um somatório de 6,25 para as questões dissertativas. E da redação, de um total de 11 pontos, ela tirou 10. 10 de 11 seria o equivalente a quanto de uma nota de 0 a 10? Ó, 10 dividido por 11. Se a redação dela fosse corrigida de 0 a 10, seria uma nota 9. Então essa pessoa, ela é a pessoa que passou a última de todas. Então se eu fosse aqui colocar só para a gente visualizar, deixa eu só conferir aqui que eu já esqueci os testes. Foram quantos testes, gente? 39. Olha só, ela acertou, essa moça, 39 testes de um total de 40 possíveis. Ela fez um somatório de 6,25 dentro de um total de 8, né? E a redação, ela tirou, no caso, na redação, 10 de 11. Aí eu pergunto para você, a prova da FAMEMA é uma prova que dá para você errar muita coisa? Tem margem de erro no seu planejamento? Você vai lá e você faz assim, eu vou chutar umas 3, 4 questões. Dá para você ir para essa prova tentando fazer muitos chutes? Dá para você ir despreocupado? Não dá, gente. Porque a última pessoa que de fato vai entrar, se eu estou falando aqui do curso de medicina, enfermagem é outra coisa. Mas para medicina, né, que é o que eu estou escrevendo aqui em verde, a realidade é essa daí, ó. Ou seja, não tem margem para erro. A conclusão é essa prova, não há margem para erro no geral, tá? Ou seja, a pessoa que vai lá fazer essa prova, ela vai tentar gabaritar. Como é que... Eu estou tentando falar e escrever ao mesmo tempo, essa para mim é a coisa mais difícil que tem. Não há margem de erro aqui, tá? Então isso é muito complicado, porque você tem que estar num bom dia, você tem que estar inspirado. Você tem que ir para lá, sabe assim, muito bem preparado, fazer isso que a Maria Carolina está fazendo, fazer muitos simulados de provas de anos anteriores, saber dessas informações que eu estou comentando com vocês aqui, que também os alunos que ingressam na FAMEMA disponibilizam, que é para vocês poderem depois chegar lá no dia e estar pronto, né? Saber exatamente o que vai ser feito, tá? Bom, nesse sentido, agora passando ao meu resumo, veja, como eu estou comentando com vocês, não há margem, quase não há margem para erro. Praticamente não há margem para erro. Aí você vai dizer assim, ué Rogério, mas na sua tabela ali, quer dizer, na tabela que o pessoal passou, parece que tem gente que passou acertando 37, ó. Ó a pessoa que passou na posição 118. A penúltima convocada, portanto, ela errou 3 testes. E ela, Rogério, ela fez 9,5 de 11 na redação. Olha só que beleza, mas aí ela tirou quanto nas dissertativas? Ela tirou 7,5, né? Então, assim, é legal que o pessoal da FAMEMA, eles dão uma sugestão, os alunos que passaram, né? Se você olhar esse material e depois eu vou mandar para vocês, eles sugerem que a melhor relação custo-benefício na prova, aquilo que vai fazer mais diferença na pontuação, está dando a entender que são as questões... Espera aí que eu vou mostrar isso aqui para vocês. Eles colocam aqui inclusive, ó, exemplos de redação nota 11, viu?
Para quem quiser ver com o tema que foi abordado no ano passado, ver redações que ganharam nota máxima, eles colocam os exemplos aqui, viu? Isso é muito legal. Agora o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, eu li uns gráficos que eles colocaram aqui, e aqui a gente percebe a sugestão que a maior diferença está acontecendo no que se referem às questões dissertativas, né? Quando eu não vou muito bem nos testes ou quando eu não vou muito bem na redação, se eu for muito bem nas questões dissertativas, é onde eu consigo ter a maior diferença de pontuação na nota final para conseguir passar, tá? Como é que eu veria isso, por exemplo? Ele mostra, por exemplo, aqui, ó, qual que é a influência de um teste na classificação. Então ele pega aqui pessoas que tirou a mesma nota de biologia e a mesma nota de química, e aí ele compara, né, e também tiraram a mesma nota de redação, só que aí aqui a pessoa tirou 39 acertos e essa daqui gabaritou. Qual que foi a diferença na posição na tabela entre essas duas pessoas? Essa daqui ficou diferente da outra de 10 colocações por causa de um teste de diferença apenas, né? Então aqui na conclusão, é como se a gente pudesse deixar assim a ideia de que um teste de diferença dá uma variação de 10 posições, um teste a menos, entendeu? Ele variou ali 10 posições. Isso aqui não é assim, isso aqui é uma análise bem grosseira, tá, gente? Não é que isso aqui é certeza, mas é mais ou menos, só para vocês terem ideia, isso foi o que aconteceu no vestibular anterior, né? Agora, se eu olhasse aqui a prova de dissertativa, aqui eu tenho duas pessoas que tiraram 38 pontos nas objetivas e tiraram 10 na redação, mas elas mudaram no seu somatório da biologia e da química em um ponto. Aqui sim deu uma diferença de quase 100 posições. Deu uma diferença de 94 posições, um ponto na questão dissertativa. Opa, desculpa, eu abri aqui um arquivo sem querer. Eu não precisava abrir nada aqui do Word. Então, no caso, uma questão dissertativa, olha a diferença. Uma dissertativa dá uma variação de 94 posições, gente. Isso é muita coisa. Ou seja, para quem for prestar essa prova, tem que tomar muito cuidado com as provas de biologia e química. Tem que tentar gabaritar essas questões dissertativas. Porque na dificuldade na prova teste ou na redação, aqui a redação seria um ponto na redação, né? Um ponto na redação. Vamos ver o que aconteceria com um ponto na redação no que se refere às posições. O que aconteceria aqui, ó? Então veja, essa pessoa tirou 37 acertos nos testes, 37 também. Somatório 7, só que uma tirou 11, que foi a nota máxima, e a outra tirou 10. Variou em quanto na classificação? Também variou consideravelmente, né? Se eu fizer a diferença 92 menos 7, vai dar quanto? Vai dar 85? 85. Então parece que a redação também é uma coisa bacana para você investir. Pelo menos olhando de forma grosseira, as coisas mais impactantes são a prova de redação, tá? Então a redação ela vale muito, gente. Deu 85 posições de diferença, tá? Por causa de um ponto que você deixou de tirar na redação. Então, olha só, as testes são importantes, claro, mas veja, as pessoas que vão acertar, elas têm, no mínimo, que é muito difícil você ver alguém que conseguiu ser convocado com menos de 37 acertos nas testes, é muito difícil, né? Você vai até achar um cara aqui, ó, por exemplo, tem uma pessoa que tirou 34, agora ele tirou 6,25 e ele gabaritou a redação, ó. Tá vendo a compensação desse caso onde é que foi? Foi na redação, ó. Mas é um caso raro. Aqui tem um outro, ó, 36, ele tirou 6 nas dissertativas, mas tirou 11 na redação. Vocês estão conseguindo acompanhar essa análise que eu estou fazendo, gente? Dá um retorno para mim aqui para eu não me sentir sozinho e saber que vocês estão me ouvindo, estão tentando acompanhar a minha linha de raciocínio, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Se eu fosse fazer um planejamento estratégico, ou seja, como é que eu vou organizar aqui a minha intenção? Como é que eu vou tentar dar uma olhada na minha maneira de me preparar, vamos pensar assim, e organizar uma maneira de fazer essa prova?
Se eu tivesse no seu lugar e quisesse entrar em medicina na FAMEMA, pensando na prova dos testes, vamos pensar assim, depois pensando na prova de biologia e química, e pensando na redação, eu faria de tudo para que a minha nota da redação fosse maior do que, vamos pensar assim, pelo menos, né, maior ou igual a 10, de um total de 11. Como é que eu consigo isso? Eu preciso pedir orientação. Vocês no colégio têm orientação, né? Acho que tanto da Lívia quanto do professor Bruno. Não sei como é que está agora, por causa da pandemia, eu não vejo mais os outros professores. Mas você tem que pedir orientação para esses professores de redação, ou se você faz um curso de redação à parte, para ver quais são os critérios para você conseguir tirar pelo menos 10 de 11, né? Tirar 10 de 11 ou 10,5 de 11, ou até gabaritar essa prova, ou fazer 11 de 11 de fato. Ler aquelas redações 11 de 11, pedir informação para os professores de redação para ver o que tem que ter essa redação da VUNESP para a FAMEMA, para você conseguir gabaritar essa prova, porque você viu que quem gabarita a redação já está muito à frente. A prova de biologia e química, se eu fosse você, eu trabalharia para conseguir de 8 pontos totais, pelo menos conseguir 6,5, né? De 6,5 de 8 para cima. Porque se você tirar menos que isso, aí vai impactar muito a sua nota. E nos testes, eu trabalharia para ter uma margem de erro de no máximo 2 pontos. Eu tentaria pelo menos fazer 38 de 40. Pelo menos. Porque aí com isso, se eu erro alguma coisa ou chego perto disso, eu ainda estou dentro do grupo que provavelmente vai ser convocado, mesmo que seja com as listas chamando. Se for alguma coisa muito diferente disso, né, fica complicado, né? Então aqui, o que significa isso na prática? Na pior das hipóteses, você vai chutar no máximo 2 questões ou 3, entendeu? Vou abrir aqui uma margem para mais um chute, vai. Vamos colocar aqui pelo menos 37 acertos de 40, tá? Então você pode no máximo chutar umas 2 ou 3 questões, gente. Se você não tentar fazer de fato umas 37, 38 questões, você não vai estar no grupo que vai passar. É esse senso de realidade que você tem que ter, né? A redação você tem que se informar com os professores e tem que estudar. Tem que fazer muita redação, entendeu? Aliás, essa prova, né, vai acontecer a princípio em dezembro, mas por conta do calendário de pandemia, que as provas estão jogando tudo para o ano que vem, é possível que essa prova da FAMEMA aconteça até em 2021, propriamente dito, né? Então, você tem até dezembro, na pior das hipóteses, tempo para fazer muitas redações para treinar. E a parte aqui de biologia e química, você tem que também fazer o quê? Aqui tem uma coisa importante. Aqui você tem que estudar os gabaritos da própria VUNESP. Então, por exemplo, vocês que estão aqui participando dessa aula, uma parte do grupo comentou aqui no chat que fez a prova o ano passado como treineiro. Esses alunos que fizeram como treineiro, eles tiveram acesso ao gabarito das questões dissertativas, não é verdade? Então você tem que aprender a resolver as questões dissertativas com base no modelo de resposta que a própria banca espera. Ou seja, você tem que ver a questão e tem que ver como que o corretor espera que você responda. E você tem que treinar a responder cada vez mais próximo daquela expectativa, e ter esse mecanismo de antecipação. Tá? Então, claro, tudo isso daqui você consegue, no geral, ter um aperfeiçoamento a partir do momento que você faz o quê? Simulados. Tem que se fazer simulado. Muitos simulados. E treinar respeitando essas ideias. Tá? Então, grosso modo, deixa eu mostrar aqui para vocês os outros itens que eu deixei anotado só para... Então eu digo assim, ó, essa é uma prova que você tem que ir com muito foco, você tem que estar no dia com bastante saúde geral, né? Se preparar o corpo físico, o corpo, a mente, o espírito, tudo, né? Evitar, essa prova não dá para você ir no banheiro, gente.
essa é uma prova dita de 100 metros rasos. Se a gente fosse fazer uma comparação, uma analogia com o atletismo, o Enem é uma maratona, 42 quilômetros. A prova da FAMEMA é uma prova de 100 metros rasos. Na maratona, o corredor ele consegue tomar uma aguinha? Consegue. E na prova de 100 metros rasos? Não. Então, na analogia, é a mesma coisa. Ninguém aqui vai para a prova da FAMEMA, se quiser passar de fato, para ficar indo no banheiro 1 ou 2 vezes no meio da prova, abrir um frango assado, tomar com 2 litros de Coca-Cola no meio da prova. Isso não cabe. Porque se as pessoas que vão passar vão praticamente gabaritar a prova e fazer tudo isso em 5 horas, vai dar tempo de você ficar indo no banheiro e comendo um monte de coisa no meio da prova? Não dá certo. Não funciona. Tem que no máximo tomar um golezinho de água, só para molhar a boca, assim, como se fosse um lutador de UFC, quando ele vai entrar assim no ringue, ele umedece assim o lábio só, entendeu? É mais ou menos isso. E aí você entra lá completamente focado para você fazer o que tem que ser feito. Você não vai lá para comer, depois você vai no Chiesa, come um rodízio, se é que vai estar funcionando, né? A gente não sabe, com pandemia tem que ir para casa. Porque você tem que tomar as decisões rapidamente. Você tem que ser ágil na tomada de decisão e fazer a prova rodar com qualidade, tá? As qualitativas dos testes, que são língua portuguesa, inglês, história e geografia, você tem que tentar fazer num tempo médio menor, para que sobre um pouco mais de tempo para aquelas questões testes que são as quantitativas, a física e a matemática, porque elas levam um tempo médio de resolução maior. Seja esperto, não fique enrolando com as questões de língua portuguesa, história e geografia, porque isso daqui, gente, nós já discutimos aqui em aulas anteriores de TRV, que são as questões quali. Aqui você tem que ter o seu protocolo de resolução. Eu vou até colocar esse termo aqui, quem tem acompanhado aqui as minhas aulas tá sabendo do que eu estou falando. Protocolo de resolução. Não dá para você reinventar a roda na hora. Você tem que chegar lá e já saber como é que você vai proceder em cada questão, certo? Para você fazer a prova rodar. Você já está sabendo que a margem de erro é mínima, é quase nula. Se você não for lá já sabendo o que tem que ser feito, né? E se tiver alguma que você vai deixar para... Porque você não tem como fazer, ou porque o tempo vai ser assim, não vai ser estratégico. Se você tentar fazer, você vai usar muito tempo e você vai querer chutar. Chuta numa de matemática ou uma de física, que vai ser uma que provavelmente não é uma questão assim, às vezes mais qualitativa de física, é uma que você tem que fazer uma conta enorme, alguma coisa assim, aí talvez você chute. Mas aí tem que ser no máximo 1, 2 chutes, como a gente viu, entendeu? As dissertativas, lembre-se, né? Nós já falamos aqui, a química ela é mais quanti, então você vai usar o espaço de rascunho para fazer os cálculos, ver tudo que você vai precisar organizar para você depois montar a sua resposta. Você vai selecionar as coisas essenciais do seu rascunho para você colocar no campo de resolução final. Já a biologia, que é uma matéria um pouquinho mais qualitativa, na verdade ela é quali-quant. Se eu for muito, muito, muito sincero, a biologia, nós também já discutimos isso aqui nas aulas de TRV. A biologia é a única matéria que ela fica no meio do caminho. Ela é um pouco qualitativa e ela é um pouco quantitativa. Mas aí vale a pena você não ter que necessariamente... Tem gente que vai fazer uma prova dissertativa, ele escreve a resposta literal, assim, tudo que ele vai escrever como resposta final, ele faz um rascunho, né, total. Gente, isso não existe. Você não vai fazer não é igual a redação, porque a redação sim você pode tentar fazer o rascunho da redação inteira e depois você vai passar a redação inteira a limpo. Nas questões dissertativas isso não existe, não tem tempo para isso, nem nas questões escritas. Você vai deixar lá uma sequência de ideias numa ordem, como se fosse uma coisa para você encadear na hora que você vai escrever a sua resposta final. Você vai deixar as ideias encadeadas no rascunho, sinalizar, ó, eu vou escrever sobre isso primeiro, depois sobre aquilo e depois eu vou concluir com aquilo outro. Então você monta a ideia da resposta na sua cabeça ou escreve mais ou menos os elementos chaves da sua resposta no rascunho e depois na resolução final, no campo final de resolução, aí você vai articular a sua resposta objetivamente, porque você vai ver que o documento que você tem à disposição, que é o do gabarito de provas de anos anteriores, ele é muito objetivo, ele não fica enrolando.
Ele pergunta uma coisa, ele quer a resposta rápida, objetiva, seca, pronta. O corretor ele não tem tempo de ficar vendo textos enormes. Aliás, se você ficar construindo parágrafos muito grandes para responder questões dissertativas, o corretor ele vai achar que você não sabe e você está enchendo linguiça para enrolar ele. Aí você corre o risco até de, mesmo sabendo, ele descontar a nota sua, tá? A redação, como é uma prova do tipo 100 metros rasos, a prova da FAMEMA, eu sugeriria que você fizesse o rascunho logo no começo da prova. Assim, ó, eu vou começar a prova já fazendo a minha redação para eu garantir. E aí depois, em algum momento que você queira, seja talvez já na sequência, ou num outro momento da prova, você passaria limpo. E eu sugeriria que você fizesse essa prova no máximo em 1h30 de redação. Eu tive uma aluna que falou assim para mim recentemente: Rogério, eu acho que eu vou fazer a prova da redação da FAMEMA, a redação, né, na prova, em umas 2 horas, que é o tempo que eu preciso. Eu falei: você está enganada, se você fizer isso, você vai destruir o restante da sua prova, porque não dá. Se você você ficar 2 horas para fazer uma redação, você não vai conseguir fazer com qualidade aquelas questões de biologia e de química. Consequentemente, a sua nota em biologia e química vai pro saco, vai pro lixo. E aí o que vai acontecer? Você não vai estar no patamar das pessoas que vão entrar, entendeu? Então a redação tem que sair em no máximo 1h30. Ah, mas o tema desse ano foi difícil. Se vira, negão. Você tem que treinar se adequando ao tempo. Não dá para você dizer que o empecilho lá, assim, do tema ser difícil, vai justificar, porque aí senão a gente entra de novo naquele jogo. Ah, mas aí porque foi difícil, eu fui tentar fazer em mais tempo. Ué, a prova vai ter um momento que ela vai acabar. Você não está fazendo na sua casa, não é verdade? Então veja, tem gente que vem com as desculpas esfarrapadas: ah, mas o tema era difícil, aí eu precisei de 2h15 para fazer a redação. Então tá bom, aí você tenta fazer o resto todo, né, as questões dissertativas e os 40 testes depois em 2 horas e pouquinho. Você vai ver o que é que vai dar. Não vai dar certo também, né? Então, meu, é muito tenso, porque você tem que treinar antes. Não é uma prova que não tem folga, nem no tempo, nem no erro. É uma prova, você tem que estar no dia, você tem que estar assim, iluminado. Né? A fada, a madrinha, veio assim com a varinha de condão na sua cabeça no dia, fez assim, ó, plim, entendeu? Aí você fala: pô, hoje é meu dia, hoje aqui é a partir daqui que eu vou conseguir construir a minha vida, porque hoje a prova tá para mim. Até as questões que estão lá são de assuntos que eu sei e eu estou muito bem. Hoje eu vou conseguir responder as coisas. Então você tem que estar com tudo fluindo ao seu favor no dia. Então, por favor, vai chegando a prova da FAMEMA, não briga em casa, não briga com o namorado, esteja pleno em todos os aspectos, esteja bem alimentado, não esteja com Covid, faça tudo o que for necessário, entendeu? Para você não ter problema, porque esse dia você tem que estar assim no seu, sabe assim, se a gente fosse uma pilha de eletricidade, não é uma pilha de nervos, não, uma pilha de você colocar num controle remoto. Se você fosse uma pilha, você tem que estar assim recarregado 100% nesse dia. Você tem que estar assim brilhando, você tem que estar andando e as pessoas têm que estar vendo a sua aura branca ao redor, entendeu, Maria Carolina? É o jeito para entrar na FAMEMA. Se você não tiver assim nesse dia, você pode ir lá tentar, vai ser mais uma experiência, mas que vai ser difícil, vai. Entendeu? Tem que estar com a aura, tem que estar exalando a sua aura branca, assim, tá quase já está quase chegando no nível de anjo, arcanjo, essas coisas aí, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês agora alguns arquivos em PDF para a gente terminar. Sempre aqui, ó, o que é isso, gente? É só para fazer uma menção visual. Lembre-se, tem que olhar as provas dos anos anteriores. Você tem que também acessar o edital da prova assim que ele estiver disponível. E como eu disse para vocês têm que... Isso daqui vocês não vão enxergar nada. Eu vou tentar aqui deixar grande só para tentar melhorar um pouquinho a visão, mas isso aqui é o quê? É um exemplo de um arquivo que a FAMEMA disponibiliza das respostas da prova dissertativa, para você estudar com base nesse arquivo, que é para você saber como é que a VUNESP quer que eu responda a questão que ela me fez. Eu vou aprender a saber como responder se eu olhar o modelo de resposta ideal. Quem é que vai me dar um modelo de resposta ideal? A própria VUNESP com o seu gabarito. É lá que eu vou aprender. Certo? Então fiquem atentos ao site, tanto da própria FAMEMA quanto ao site da VUNESP, porque aí assim que vocês tiverem as informações novas, aí vocês vão lá
e se organizam, leem o edital, vê se mudou o formato ou não, faz o seu planejamento, né? Então veja, aqui eu vou colocar para vocês um exemplo de planejamento de prova. Veja, sempre eu estou dizendo aqui nas aulas que isso aqui não é a receita pronta, não é para ser o seu, é só um, ó, exemplo, é só um exemplo de planejamento, entendeu? Não é para ser o seu necessariamente, isso daqui é só para você perceber como que uma pessoa pode fazer, não é que tem que ser esse. Você tem que fazer um treino, faça como a Maria Carolina está fazendo aí, treina, erra, ajusta, acerta. Você tem que errar, ajustar para depois começar a acertar, tá? Então, a título de exemplo, suponha que a pessoa começou fazendo a redação na primeira hora, só o rascunho. Depois ela tentou fazer questões de português com uma média de tempo por questão de 2 minutos e meio. E aí veja, lembre-se que aqui a gente faz uma soma, vai obtendo o acumulado. Aí ela tenta fazer questões de inglês e ela tenta fazer 8 questões de matemática. Então ela já sabe que ela na primeira hora vai tentar fazer o rascunho da redação, na segunda hora ela vai se policiar para tentar fazer todas as de linguagens mais umas 8 de matemática, aí ela fecha o pacote da segunda hora. Ela abre a terceira hora tentando terminar a matemática, aí faz história, física, geografia. E essa pessoa, que foi uma aluna que eu já tive, ela se organizou para depois que terminasse esse pacote, ela passasse os testes no gabarito para meio que encerrar uma etapa. Tudo isso coube dentro da terceira hora. Ela abre a quarta hora fazendo as questões dissertativas de biologia e depois passa para química. Na quinta hora ela está tentando terminar as questões de química e no final ela tinha o sangue frio para passar a redação a limpo. Eu, se fosse ela, não faria isso. Por isso que eu estou falando, é só um exemplo. Essa pessoa fez isso. Veja, estrategicamente para física e matemática, ela deixou que tempo médio de resolução para as questões testes? 3 minutos. Sendo que para história e geografia ela deixou quanto tempo médio de resolução? 2 minutos. Só para você ter aquela noção de que no seu protocolo de resolução de questões qualitativas, você tem que fazer a prova rodar, tem que ser mais rápido ali para abrir tempo para matemática e física. E também, consequentemente, abrir pelo menos uns 12 minutos em média para cada questão dissertativa, para que com isso você tenha 1h30 entre rascunho e passagem a limpo da redação e tenha, pasmem, só 15 minutos para passar as 40 questões no gabarito, que dá de sobra, mas assim, é um tempo apertado. Fazendo toda essa soma de tempo, deu mais que 5 horas. Entenderam? Pessoal, vocês querem que eu mande esse arquivo para vocês aqui, juntamente com esse outro, que é o das pontuações, sim ou não? Porque o que eu tinha para dar, o meu recado era esse, no geral. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque como eu posso dizer, a essência do que a FAMEMA tem sido enquanto vestibular é isso que eu falei para vocês aqui, entendeu? Qualquer coisa vocês perguntem aí também, sabe para quem? Do grupo aí, a Maria Eduarda, né, a Tâmega, ela fez um curso de férias comigo o ano passado, não foi isso, Maria Eduarda? Nossa, você estava na segunda série, esse ano vocês já estão na terceira, gente, meu pai amado. A Maria Eduarda, ela tem também um bom material de referência de estudos para a VUNESP, depois vocês pedem para ela ajudar vocês. Ela tem aí as manhas dos Paranauê aí que eu ensinei para ela, para o Luiz Felipe também, eles participaram de um curso. Tá? Aliás, eu até estou pensando em dar o curso esse ano também na versão online. Vocês fariam se eu fizesse o curso online? Um curso só para FAMEMA, um curso de imersão FAMEMA, resoluções de questões de biologia, química, física, matemática, com planejamento estratégico, né? Claro, sempre. Então, vamos ver se sai, viu, gente? Vamos ver se sai. Se sair, aí eu ofereço o curso na versão online e eu aviso vocês, tá bom? Então, eu vou compilar esse material e vou mandar no grupo para vocês, tá certo? Eu desejo aí um bom final de semana, bons estudos para vocês, fiquem com Deus, até a próxima. Tchau, tchau. Fica desculpa, Laura, deixa eu ver. Rogério, as dissertativas é melhor fazer antes ou depois das objetivas ou é indiferente? Laura,
sempre que as pessoas me fazem essa pergunta, eu opto por responder assim. É importante que você tente fazer uns 2 ou 3 simulados de anos anteriores, testando jeitos diferentes, fazendo antes e depois. E aí você vê para você qual que é o jeito que você vai se sentir mais confortável. Qual que você acha que vai acabar sendo mais eficiente para você pontuar mais. Se você vai ficar mais tranquila de fazer logo no começo e concluir com esse compromisso, ou se você achando que vai fazer as testes primeiro, que é um número grande de testes e tal, aí você talvez mentalmente por ter terminado ter terminado os testes já vai ficar mais tranquila para fazer as dissertativas, entendeu? Isso é muito pessoal. Por isso que quando eu falo do planejamento aqui, Laura, é um exemplo, sempre é pessoa para pessoa, entendeu? Se você perguntar a minha opinião pessoal, se eu fosse fazer a prova, eu, Rogério, hoje, eu teria que fazer os testes primeiro. Porque a minha praia, eu, Rogério, a pessoa Rogério aqui, né? Se eu falar assim, ó, baixou o santo em mim, eu quero fazer medicina agora, eu vou fazer a prova da FAMEMA. Eu vou gabaritar matemática e física para começar, então eu vou fazer os testes. Porque é a minha condição, entendeu? Aí depois eu vou fazer o resto, vou fazer química, biologia, que são as outras coisas que eu gosto também. Aí depois talvez eu vá fazer a redação, aí eu vou correr atrás do que eu não sei. Mas isso é o Rogério. Agora você, Laura, o que você gosta mais, né? O que é mais fácil para você abrir a prova, já sair assim, entendeu? Abrindo o terreno para até em termos psicológicos você se colocar num estado positivo de resolução, para não ter entraves no começo, para a prova fluir, entendeu? Então isso tudo tem a ver com você enquanto pessoa, as suas capacidades dentro de determinadas disciplinas e também de treino para você colocar em teste e ver qual que é o método que vai funcionar melhor para você. Espero que eu tenha respondido, tá bom? Imagina. Então, as lives das outras aulas ficaram salvas em algum lugar? Boa pergunta, Maria Eduarda. As últimas aulas que eu tenho dado, eu tenho gravado todas elas. Porém, elas não estão no plural para vocês, porque como essa não é uma disciplina que está no boletim de vocês, do Cristo Rei, ela é uma disciplina opcional, ela não está cadastrada no plural. Se vocês tiverem muita necessidade, eu posso, como é que fala, baixar essas aulas, deixar elas carregadas, né? De uma maneira que eu passe para vocês os links depois e vocês podem acessar os vídeos das aulas temáticas dos vestibulares que eu tenho tratado. Aliás, já fica aqui a menção de que na semana que vem eu vou falar sobre a prova da Unifesp, que também tem um bom vestibular para medicina que se eu fosse você eu faria, tá? Júnior, deixa eu ver, qual você acha que é uma boa frequência para fazer os simulados? Júnior, nessa altura do campeonato, você tem que estar fazendo pelo menos um simulado por semana e uma redação por semana. Independente de que prova você vai fazer, entendeu? Você tem que organizar um calendário de simulados. Por exemplo, eu quero fazer a prova da FAMEMA e a prova da, sei lá, da Unifesp, por exemplo. Então você tem que estar uma semana uma semana fazendo uma prova da FAMEMA, na outra semana uma da Unifesp, aí depois volta para uma da FAMEMA. Se você quiser entrar em medicina, quiser se preparar bem, não dá para fugir de um simulado e uma redação por semana. Não dá. Senão fica muito pouca experiência, pouco substrato, entendeu? Para depois lá na hora da prova você tá pronto. Se fizer assim um simulado só quando, por exemplo, só seguir o calendário ângulo de simulados lá do colégio, aí complica. Agora se você falar assim, Rogério, mas aí fica muito cheio para mim porque eu não tenho como fazer um outro simulado além do colégio. Eu concordo com você. Aí você, na semana que tiver o simulado do colégio, você não faz uma parte, pelo menos isso. Agora, nas semanas que no colégio ou no calendário ângulo não tem simulado, você tem que estar fazendo o seu por conta. Não é verdade? É muito complicado. Você tem que ser, no final das contas, um bom acertador de questões em pouquíssimo tempo. E quem te dá essa capacidade é só o simulado. Não é ficar fazendo todos os infinitos exercícios do material ângulo, não é fazer um resumo cheio de florzinha no caderno. Não é. O que vai fazer o cara passar é ele fazer simulado até enjoar. E ele a cada simulado ir ajustando os erros que foram cometidos nos anteriores. É um ajuste fino a cada novo simulado, é um teste de estratégia diferente. Essas coisas é que vai fazer o cara passar. Tá bom? Maria Eduarda,
a Tâmega, né? Se você precisar, eu não sei se ela tá aqui ainda, né? Pode ser que já tenha saído. Tá a Maria Carolina, a Tâmega tá também. Se você precisar, Maria Eduarda, é, eu posso passar os temas das últimas aulas e em que datas elas aconteceram. Mas assim, já para te falar, já foi dado aula da FAMEMA, já foi dado aula da Unicamp, da FUVEST, da UEL, do Enem, entendeu? Já foi falado dessa. E na semana que vem vai ser da Unifesp, tá? Então é isso, gente. Obrigado, tá? Fiquem com Deus. Bom final de semana aí pra vocês. Aproveitem esse friozinho aí, né? Pra dar uma. Toma um chazinho, umas coisinhas quentinhas aí pra gente não ficar doente, tá? Tchau. Um beijo pra vocês. Saudades. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.